Como você lida com situações estressantes? Você consegue se adaptar a mudanças? Você costuma aprender e evoluir com situações difíceis? Esses são alguns questionamentos para começar a pensar se você é uma pessoa resiliente. Olá, pessoas! Eu sou a Marina, psicóloga e empreendedora, e no vídeo de hoje vamos falar sobre resiliência. Quando falamos em resiliência, estamos falando sobre a capacidade que um sistema tem de navegar em direção aos recursos necessários para sustentar um funcionamento positivo diante de uma situação de estresse. Um sistema pode ser uma pessoa, uma comunidade, uma família ou uma empresa. Aliás, ser uma empresa resiliente é fundamental para a sobrevivência dos negócios. Mas isso é tema para outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero focar na resiliência do indivíduo. Então considerem que sempre teremos dois aspectos quando falamos em resiliência. De um lado, um estressor, um problema. Do outro lado, a nossa capacidade de enfrentar, de aprender, de se adaptar e até de transformar aquela situação de dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Então, sempre teremos o estressor e a nossa reação. Se a nossa reação for um enfrentamento saudável, então teremos maior resiliência. Se o enfrentamento ao estressor não for saudável, teremos o contrário de resiliência. Mas o que seria um enfrentamento saudável? Eu vou falar primeiro o que não seria saudável. Então, imaginem que aconteceu um problema. Temos, então, um estressor. O que não é saudável diante disso é ficar reclamando daquilo, ficar no vitimismo. Por que comigo? Isso sempre acontece comigo, é só comigo. Ou ficar culpando os outros. Foi por causa da minha mãe, isso foi culpa do meu chefe, foi por causa do professor, etc. Esse tipo de reação não é saudável, porque não ajuda, só piora a situação. Já um enfrentamento saudável seria buscar alternativas, apesar do desconforto. Lembre que resiliência é navegar em direção aos recursos necessários. Então, você pode buscar recursos internos para lidar com aquela situação. Usar a empatia, a coragem, a esperança, usar as suas forças de caráter. Veja a playlist aqui do canal sobre forças de caráter. Um enfrentamento saudável não significa não sofrer, não sentir desconforto, não ficar frustrado, mas significa agir apesar disso. E a informação mais importante sobre tudo isso: nós podemos aprender a ser mais resilientes. Eu vou falar aqui 3 aspectos que favorecem a resiliência. 3 práticas que podem te ajudar a ser mais resiliente diante de uma situação desafiadora. A primeira é a aceitação. Aceitar que existe um evento estressor. Encarar a realidade. Aceitar o que não depende de você. Muitas vezes precisamos aceitar as condições externas, o cenário em que nos encontramos. Aceitar não é necessariamente se conformar, mas é entender que aquela é a realidade do momento. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada. Isso pode ser um fator estressor, onde a resiliência pode ser bem útil. Nesse caso, a aceitação vem no sentido de entender. Bem, eu fui desligado da empresa, estou desempregado. Não há como negar isso. E reclamar, remoer, culpar não vai mudar a realidade. Aceitar que pode levar um tempo, inclusive para se recolocar. Quando aceitamos a realidade, nós começamos a agir a partir dela. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a solução de problemas. Trabalhar com o que eu tenho. Aqui entra buscar os recursos necessários. Usar a criatividade. Lembre que essa é uma competência que pode ajudar muito na solução de problemas. E já tem um vídeo aqui falando sobre criatividade. Buscar alternativas que sejam viáveis. Nesse exemplo de estar desempregado. O que seria buscar alternativas? Então, fazer um currículo,
pesquisar vagas em aberto, acionar a sua rede de contatos. A solução de problemas sempre será voltada aos fatores que dependem de você. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a busca de sentido. Refletir sobre o que está acontecendo. O que você pode aprender com essa situação? Que proveito você pode tirar dessa situação? No mesmo exemplo do desemprego, a pessoa poderia aproveitar para executar outros projetos, para fazer um curso, para se desenvolver, para visitar e estar presente com aquela pessoa que nem sempre conseguiu em função do trabalho, perceber a importância de cuidar da sua carreira, da sua empregabilidade, de ter uma reserva financeira, etc. É aprender algo com aquela situação e transformar o que poderia ser dias de lamentação em uma oportunidade de crescimento. Resumindo, para desenvolver maior resiliência, aprenda a aceitar a realidade, a buscar soluções e a buscar sentido. E tem uma frase do Viktor Frankl que fala muito sobre resiliência e é com ela que eu finalizo esse vídeo. Diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Ou seja, sempre tem algo que você pode fazer. Fiquem bem e até mais.